Oi, gente, tudo bem com vocês? Por aqui tá tudo bem, graças a Deus. Louvado seja o Senhor. Espero que vocês estejam bem. Hoje eu tô passando aqui, gente, para conversar com vocês um pouquinho sobre maternidade, sobre a minha experiência sendo mãe de 3 crianças. Eu, desde criança, eu tinha o sonho de ter uma família, mas eu nunca idealizei assim na minha cabeça que eu seria mãe de 3 filhos. Se me perguntassem, eu falaria assim, depois que eu casei, eu lembro que me perguntavam, eu falava que eu ia ter 2 filhos. Eu não pensava que eu pularia de uma criança para 3 crianças de uma vez só, como foi. Então no começo foi bem desafiador, quando eu pensava assim, nossa, eu tenho o Benjamin e agora de uma vez eu tenho 2 bebês. Então me assustava às vezes, eu me pegava bem assustada às vezes. Mas aos poucos eu fui me acostumando com a ideia. E hoje eu vejo como uma bênção maravilhosa na minha vida ter os meus 3 filhos. E eu queria conversar com vocês o quanto a gente está se apegando aos extremos. Hoje a gente olha para as redes sociais, eu não acompanho o Instagram, como eu já falei em algum vídeo, o senhor me pediu renúncia por um tempo, não sei ainda se ele vai me permitir voltar, quando eu vou voltar a ter um Instagram. Não sei ao certo sobre isso, mas por esse tempo eu não tenho, porque eu renunciei isso. E quando eu tinha o Instagram e o Benjamin era pequeno, eu olhava demais as outras mães. A gente cria um padrão e a gente acha que a maternidade é aquilo que é apresentado pra gente nas redes sociais. A gente romantiza demais, né? Porque a gente vê muitas mães no Instagram romantizando a maternidade e não tem nada de romântico, gente. É uma bênção ser mãe. Gente, eu sou muito sincera. É uma bênção ser mãe. Mas tem todas as dificuldades. Mas o que acontece? Só que a gente tá pegando aos extremos. Aí, ou a gente acha que a maternidade é aquela coisa bela, linda, maravilhosa, ou a gente só enxerga as dificuldades da maternidade. E a gente precisa encontrar um ponto de equilíbrio. E, gente, eu só consegui encontrar um ponto de equilíbrio quando eu coloquei Jesus na minha vida como o centro de tudo. É Ele, assim, é o Senhor que tem me ajudado e me dado sabedoria todos os dias para conseguir conciliar tudo aqui. E aí eu me lembro do texto, um texto que eu gosto muito, que fala quando Salomão pede sabedoria para o Senhor, que está lá em 1 Reis 3, quando o Senhor aparece para ele em sonho. Davi morreu, o pai de Salomão morreu. E aí é Salomão que vai ficar no lugar do pai, que vai se tornar rei. E aí o Senhor pergunta para ele em sonho o que ele queria. O Senhor fala assim para ele: peça o que quiser e eu lhe darei. E aí Salomão vai pedir sabedoria para o Senhor. Ele vai falar assim, ó: agora, ó Senhor meu Deus, tu me fizeste reinar em lugar de meu pai, Davi, mas sou como uma criança pequena que não sabe o que fazer. Aqui estou no meio do teu povo escolhido, uma nação tão grande e numerosa que nem se pode contar. Dá a teu servo um coração compreensivo, para que eu possa governar bem o teu povo e saber a diferença entre o certo e o errado. Pois quem é capaz de governar sozinho este teu grande povo? E aí eu pego lições para mim desse texto. Os nossos filhos são herança do Senhor, a palavra fala sobre isso. Antes deles ser meus filhos, eles são filhos de Deus. E se Deus entregou eles para mim, eu acredito que o Senhor enxergou em mim uma capacidade para criar os meus filhos. Só que aí quando eu olho para mim, eu falo: Senhor, se não for o Senhor na minha vida, eu não consigo. Então vamos fazer uma parceria? Vamos nós dois juntos? Eu sou uma mãe aqui na terra com todas as minhas limitações que o Senhor conhece. Então, Senhor, vamos dar as mãos nessa empreitada? Me ajuda, me dá sabedoria, assim como o Senhor falou para Salomão para ele pedir o que ele quisesse. E ele pediu sabedoria para o Senhor. E o Senhor atendeu, o Senhor se agradou do pedido dele. Então, Senhor, me dá sabedoria para ensinar os meus filhos, ensinar a palavra, ensinar a criar eles no temor de sua palavra. Em um mundo tão confuso que nós estamos vivendo hoje em dia, que o certo é errado e o errado é certo, onde os nossos filhos estão sendo atacados a todo momento. Agora, nesse exato momento, eu estou aqui gravando, as meninas estão dormindo, o Benjamin está na escola e lá é só o Senhor para guardar ele. Quando o Benjamin sai de casa, eu coloco a mão sobre a cabeça dele e falo: filho, você é uma bênção.
Você é uma bênção, você é um filho abençoado, você é um filho, Deus tem propósitos na sua vida. E hoje eu começo a orar e ele sai e eu fico aqui, Senhor, é só tu para guardar meu filho na escola. Aqui em casa, aqui quando ele tá aqui, ele tá protegido. A gente tá sempre conversando sobre a palavra. Ele é uma criança normal, mas às vezes ele vem, ele é um menino normal, gente. Ele não tem nada de extraordinário, não. Ele é uma criança normal, mas ele vem e às vezes ele fala, mamãe, vamos conversar sobre isso hoje, sobre a palavra, alguma coisa. E aí eu tô sempre tentando ensinar e a gente tem que ensinar a palavra para os nossos filhos. Por mais que a gente seja totalmente limitado e a gente pensa, por onde eu vou começar? O que eu vou falar para ele? Por onde eu começo? Então eu tenho pedido, Senhor, dá estratégia, me ensina, me ajuda. E eu acho que o Senhor se agrada disso, que a gente peça a ele sabedoria. Tiago, eu não lembro a referência, mas vai falar que o Senhor que fala sobre a gente pedir sabedoria para Deus, que Deus vai dar e ele vai dar de uma forma liberal. Vai dizer, quem não tem sabedoria, peça a Deus. E nós não temos sabedoria. A gente gasta tanto tempo com tantas outras coisas que a sabedoria ela é negligenciada. A gente não está buscando sabedoria. E a verdadeira sabedoria ela vai vir de Deus, porque Ele é a própria sabedoria. Eu lembro de um versículo que se eu não me engano, é Romanos 11, que vai estar escrito, ó, a profundidade da riqueza, da sabedoria, do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus caminhos, quão inescrutáveis os seus juízos. A sabedoria, ela pertence ao Senhor. E Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso Pai. Nós podemos buscar a Ele. Vamos à fonte buscar a sabedoria para criar os nossos filhos. Senão nós não vamos conseguir. O equilíbrio que nós precisamos nesses dias, ter um equilíbrio, não ficar focado que a maternidade é maravilhosa, linda, maravilhosa, mas também não ficar só enxergando as dificuldades, estar no centro, apesar das dificuldades, apesar do dia a dia ser sim sufocante, ser difícil, mas nós podemos enxergar uma beleza nisso, uma bênção, estar equilibrada. O Senhor nos convida para esse equilíbrio. Que o Senhor fale melhor ao seu coração. Eu gostaria de orar pela tua vida. Você, mamãe, que tem se sentido tão cansada por esses dias, tão esgotada. Você tem dito, Senhor, eu não sou a mãe que eu planejei, que eu projetei, eu não sou nada dessa mãe. Eu pensei que a maternidade ia ser bem mais fácil e está sendo tão difícil. E nesse tempo que você está sendo mãe, talvez em tempo integral, que você abriu mão de tantas outras coisas, ou se você trabalha fora e tem tentado conciliar tudo, trabalho, filhos, marido, eu tiro o chapéu para você, viu? Porque não é fácil isso também, não é fácil, não é fácil. E talvez o Senhor tenha colocado dentro do seu coração o desejo de ser mãe em tempo integral, mas você é uma parte importante do orçamento da família. Ore, peça ao Senhor, clame a Ele, fale, Senhor, tem vindo esse desejo no meu coração de passar mais tempo com os meus filhos. Eu tenho certeza, porque assim como aconteceu comigo, pode acontecer com você. O Senhor me levou por caminhos de me ensinar que eu podia viver de forma contente tendo menos. Não buscando tantas coisas, porque os filhos vão crescer, vai passar muito rápido e talvez depois vou ter a oportunidade de voltar a trabalhar. Não sei qual é a vontade do Senhor para a minha vida nessa questão, mas se o Senhor tem colocado, ore, clame a Ele, peça e Ele vai fazer o melhor pela tua vida. Não se sinta tão culpada, mãe, por não dar conta de tudo. Você não é uma super heroína que vai dar conta de tudo. Eu não dou conta de tudo, gente, não dou. Talvez vocês olhem o vídeo, vê eu fazendo algumas coisas aí que eu coloco. Gente, não é todo dia assim. Tem dia que eu tô muito cansada, tem dia que eu tô esgotada, tem dia que eu vou orar e eu só falo, Senhor, me ajuda nesse dia, me dá força. O Senhor é a minha força, o Senhor é a minha alegria. E nesse tempo, quando os filhos estão pequenos, eu tenho assim, entendido o fruto do Espírito realmente como é. E o Senhor tem me ensinado, então, a pôr em prática, né? O amor, a alegria, a paz, a paciência, o domínio próprio, a mansidão. Então vamos orar e pedir para que o Senhor nos fortaleça como mãe.
né? Pra gente criar os nossos filhos e que eles sejam lá no futuro uma bênção nas mãos do Senhor. Eles já são uma bênção, eles já fazem parte de tudo que está acontecendo na terra, mas quando eles crescerem, o propósito real que o Senhor tem para a vida deles se cumprirão quando eles se tornarem adultos, porque quando eles são crianças, eles ainda estão em formação. Vamos orar. Senhor Jesus, eu te louvo por essa oportunidade, eu te adoro, Senhor. Muito obrigado, Jesus, por cada mãe que está me ouvindo, Senhor. Eu sei, Pai, que o Senhor me chamou para encorajar as mães, Jesus, a ajudá-las a não desistir, Jesus, de tudo aquilo que o Senhor tem chamado elas para fazer nesse tempo. Senhor, nós estamos em uma missão, Pai. Nós estamos em uma missão, é real. Pai, a maternidade, Jesus, não é fácil, é desafiadora, Senhor. Tem misericórdia de nós. Nos ajuda, Jesus, a sermos mães que te agradam. Pai, eu quero que o Senhor olhe para nós, Senhor, e diga, olha lá uma mãe que está se esforçando, eu tenho dado sabedoria a ela tem colocado em prática a minha palavra, ela tem entendido o que eu tenho pedido a ela, e ela tem ensinado os filhos a orar, ela tem ensinado os filhos a palavra, Senhor. Nos ajuda, eu clamo a Ti, Pai, que nós possamos ser verdadeiramente mães cheias do Teu Espírito Santo, que levam os nossos filhos a Te conhecer realmente, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por tudo. Desde já eu Te agradeço. Amém. Muito obrigada por você que viu esse vídeo até o final. Deus abençoe você, sua casa. Até o próximo vídeo.